a de que, sim, já está iniciando, ó. Então, nesse caso, as alterações estruturais seriam anatômicas e as alterações funcionais seriam aquelas do ponto de vista fisiológico. Muito obrigado, Milena, pela sua informação, tá? Por favor, avise a senhorita Vida que posteriormente ela pode acompanhar a gravação da aula, se tudo der certo e não houver nenhum problema durante a gravação, tá? Muito obrigado pelo aviso. Então, desse ponto de vista, né, do modelo de estudo unidimensional, observa-se um determinado fenômeno a partir de uma perspectiva única, buscando-se explicar esse fenômeno apenas por esse tipo de variável, fator ou dimensão. No exemplo que eu trouxe para discutir com vocês, que é o exemplo da esquizofrenia, um modelo de estudo unidimensional, reducionista biológico, por exemplo, seria aquele que afirmaria que os sintomas positivos e negativos da esquizofrenia seriam única e exclusivamente, estariam única e exclusivamente associados às alterações estruturais e funcionais do sistema nervoso central. Não é? Chegando mais uma informação. Ok, vamos na sequência, pessoal, olha só. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos, dentre outras anormalidades estruturais na esquizofrenia, a questão da desorganização da orientação das células piramidais do hipocampo. Isso foi descoberto por dois autores, Kovelman e Scheibel, em 1984. Na representação esquemática da esquerda, vocês estão observando um encéfalo normal, ele apresenta as chamadas células piramidais do hipocampo, organizadas de uma determinada forma. No entanto, no encéfalo de pessoas portadoras da esquizofrenia, essas células piramidais do hipocampo, elas apresentam essa desorganização. Por outro lado, nós também poderíamos ter modelos de estudo unidimensionais ou reducionistas que não são biológicos, que seriam, por exemplo, voltados para a dinâmica familiar. Então, existe um modelo reducionista da esquizofrenia que afirma, por exemplo, que os sintomas positivos e negativos desse transtorno são o resultado único e exclusivo da crítica, da hostilidade e da intrusão da família. Segundo esse modelo, que alguns autores, inclusive, apelidaram de modelo do bode expiatório, nós teríamos um problema na dinâmica conjugal, na dinâmica familiar também, não só do casal, mas de toda a família, mas especificamente do casal. Imaginem a seguinte situação. Imagine um casal que, por uma série de razões, não está bem. O relacionamento não é mais prazeroso, os membros do casal se sentem prisioneiros nesse relacionamento, eles chegaram à conclusão de que não há mais amor, não há mais afeto, não há mais desejo sexual, não há mais cumplicidade, o que resta é apenas um compromisso socialmente firmado e também, né, interpessoal, ou seja, entre os membros do casal. Só que o que acontece? Nenhum dos membros do casal decide conversar com o outro, iniciar a conversa para que o casal possa se acertar. Seja para buscar resgatar aqueles elementos que anteriormente existiam no relacionamento e, a partir daí, prosseguir no relacionamento, ou seja, para encerrar esse relacionamento, para que as pessoas possam se separar. Então, como eles não conseguem conversar um com o outro, ou seja, é um problema comunicacional, por uma série de razões, eu não vou entrar nesses detalhes com vocês agora, vocês vão estudar isso no futuro, mas as pessoas não conversam a respeito das suas dúvidas do relacionamento, a respeito das suas insatisfações, e deixam tudo, digamos, reprimido. E aí, para a infelicidade, tanto do casal quanto da criança que, eventualmente, acabou de nascer, nesse contexto de infelicidade conjugal, o que acontece?
os membros do casal encontraram o pretexto perfeito para não conversar sobre as dificuldades do relacionamento. Que pretexto perfeito é esse? A criança recém-nascida. Então, nesse sentido, meus caros, por isso que o apelido dessa teoria é teoria do bode expiatório. Ou seja, o casal, para evitar conversar sobre os seus próprios problemas, passa a focar a atenção de maneira desmedida na criança. Agora, imagine uma criança que é desenvolvida, né, é criada num contexto de crise de relacionamento contínuo. Essa criança vai ser alvo de crítica, vai ser alvo de hostilidade, vai ser alvo de intrusão da família. Por quê? Porque se não tivesse essa criança, o que acontece no café da manhã, pessoal? Imagina aí a situação. Você não suporta mais olhar para aquela pessoa com quem você se casou. Você não suporta mais conviver com ela. Se você não tivesse aquela criança, no café da manhã, você tinha que conversar com aquela pessoa. Ou você teria que simplesmente sair mais cedo para não encará-la. Só que agora tem a criança. Então, o que você faz? Ao invés de resolver seus problemas de relacionamento, você foca na criança. E você começa a criticá-la. Você segura a colher de um jeito estranho. Você come com a boca aberta, fecha a boca. Você faz barulho na hora de comer, para de fazer barulho. Senta direito na cadeira. Arruma o cabelo, arruma isso. Nananã. Gente, a criança é bombardeada a vida inteira na sua infância e até o início da sua adolescência por esse tipo de crítica, hostilidade e intrusão. E como as pessoas se sentem culpadas, né? As pessoas que são os pais da criança, o que vai acontecer, pessoal? Vai surgir uma espécie de comunicação que é absolutamente incoerente. Então, de um lado, você também não suporta a presença daquela criança, porque aquilo é uma demonstração viva da sua interação com aquela outra pessoa com a qual você se casou. Então, por isso, você não gostaria de interagir com essa criança, só que você se sente culpado, e aí você simultaneamente repele e depois reclama porque a criança se afastou. Então, você está lá, por exemplo, mexendo no seu telefone, aí chega lá a sua criança pequenina, de 4 aninhos de idade, mamãe, ou então, papai. E aí você vira e fala assim, ô, criança chata, vai pro seu quarto, vai brincar. Pega aqui seu tablet, ó, vou ligar lá no seu desenho animado para você assistir. Vai assistir lá. Ô, menina chata. Ô, menino chato. Aí a criança, coitadinha, vai lá com o tablet dela para assistir lá os programinhas dela, porque você não deu a mínima bola para a criança. Passa meia hora, você se sente culpado por aquilo, porque afinal de contas você é mãe, porque afinal de contas você é pai, e você tinha que fingir de vez em quando que você se importa. Então o que você faz? Você vai lá no quarto da criança e vira para ela e diz assim: ô filho, ô filha, por que você fica tão longe de mim assim? Vem cá, ó, dá um abraço aqui, vem cá, vamos brincar. Aí daqui a pouquinho você enjoa de novo, já repele a criança, e imagine uma criança que cresce com esse tipo de comunicação absolutamente incoerente. Não é à toa que as vozes, né, as alucinações auditivas, que são muito frequentes em portadores de esquizofrenia, costumam ser vozes que fazem exatamente o quê, meus caros? Comentam o que a pessoa está fazendo, criticam o que a pessoa está fazendo, humilham a pessoa, não é? Posteriormente, quando vocês forem estudar sobre a fenomenologia da esquizofrenia, vocês vão ver que essas alucinações auditivas, né, essas vozes que julgam, que criticam, que humilham, que comentam tudo que a pessoa faz, na verdade, são pensamentos do próprio indivíduo que ele aprendeu com quem? Que ele aprendeu ao longo da vida nesse tipo de ambiente disfuncional. Então, para esse modelo unidimensional da dinâmica familiar, o modelo do bode expiatório, a esquizofrenia tem só uma causa. E a causa seria o conflito familiar. E a comunicação é incoerente. Já naquele outro modelo unidimensional, o que eles falavam? Que a causa da esquizofrenia seria única e exclusivamente alterações
estruturais e funcionais do sistema nervoso. Gente, tem dezenas de teorias reducionistas da esquizofrenia. Tá? Eu vou citar apenas duas para focar com vocês. Eu estou vendo que chegaram algumas questões aqui no chat, vamos ver. Obrigado, minha cara Stephanie. Por favor, avise a senhorita Giovana que posteriormente ela poderá assistir a aula, né? A aula está sendo gravada. A senhorita Flávia está comentando sobre um filme chamado Precisamos Falar sobre Kevin. Eu, infelizmente, ainda não assisti ao filme, viu, minha cara Flávia? No entanto, várias pessoas já comentaram comigo acerca desse filme e de fato, ele parece ser bem ilustrativo. É uma boa dica, sem dúvida. Assim que eu assisti-lo, eu farei os meus comentários também. A senhorita Gabriela Schneider está comentando sobre o filme Nise, O Coração da Loucura. Sim, excelente filme. Esse eu tive a oportunidade de assistir. Realmente muito interessante, abordando não só as questões históricas, né, da biografia da doutora Nise da Silveira, mostrando inclusive como era o cenário, né, do tratamento psiquiátrico no Brasil antigamente, quais foram as inovações que a Nise da Silveira trouxe, particularmente a adaptação da perspectiva da psicologia analítica de Carl Gustav Jung à realidade na qual ela exercia o trabalho dela, não é? É uma excelente dica também, minha cara. Muito obrigado por compartilhar. Chegou mais uma informação aqui. Sim, meu caro Lucas, Uma Mente Brilhante, esse eu assisti, né, com Russell Crowe, se eu não me engano. Filme bastante interessante, mostrando, perdão, uma história real, né, acerca de um cientista que desenvolve um quadro de esquizofrenia, não é? E bastante interessante, mostrando todo o processo de construção dos delírios, das alucinações dele, né? Se eu não me engano, o sobrenome era Nash. Me esqueci o primeiro nome. E, inclusive, ele, se eu não me engano, era economista ou matemático, não vou me recordar agora. Ele, inclusive, anunciou uma teoria brilhante que tem um conteúdo psicológico. John Nash, exatamente. Isso mesmo, matemático. Tem um conteúdo psicológico interessante, aplicado até hoje em dia, que está relacionado às escolhas que as pessoas fazem, né? Que as escolhas que as pessoas fazem não são racionais, como nós costumamos imaginar, né? Tem aplicações na economia, tem aplicações para compreender como funciona os ritmos da bolsa de valores e por aí vai. Obrigado pela dica também, viu, meu caro? Vamos na sequência, pessoal. Olha só. Professor, tem uma dúvida. Fique à vontade, minha cara. Pode perguntar. Em relação à esquizofrenia, eu estava dando uma olhada essa semana no CID, no DSM. Tem alguns casos de esquizofrenia que eu fiquei na dúvida. Algumas substâncias medicamentosas podem causar quadros esquizofrênicos ou não? Podem causar sintomas Sintomas. psicóticos. Uhum. Então, existem toda uma série de substâncias cujas propriedades farmacodinâmicas, farmacocinéticas, né, digamos assim, ao alterar o funcionamento do sistema nervoso, a bioquímica do sistema nervoso, né, acabam produzindo sintomas psicóticos, como, por exemplo, os delírios, as alucinações, particularmente. Então, é como se fosse um tipo de simulação daquilo que acontece com a pessoa portadora da esquizofrenia. Então, de fato, existem substâncias psicotrópicas que têm essa propriedade, sim, minha cara, de fato tem. Você vai Mas aprender um pouco esses... melhor sobre elas na disciplina denominada psicofarmacologia, no 8º período. Ah, tá. Em relação, só mais uma perguntinha. Em relação a esses sintomas, só se manifestam em pessoas com esquizofrenia ou podem manifestar sintomas psicóticos em pessoas sem esquizofrenia? Qualquer pessoa pode vir a apresentar um sintoma psicótico, dependendo de uma série de fatores. Existem, por exemplo, como você mesma citou, né? O consumo de determinadas substâncias psicoativas pode produzir sintomas psicóticos. Eu vou citar um exemplo, o crack, por exemplo. O crack é uma substância psicoativa, a cocaína, outra substância psicoativa, a maconha, uma outra substância psicoativa, cuja utilização, dependendo das características da pessoa, pode levar à ocorrência de sintomas psicóticos. Existem situações
como, por exemplo, né, o delirium. O delirium é uma alteração de consciência resultante de uma condição médica geral ou pelo uso de substâncias. Então, uma pessoa que eventualmente sofre uma queda, bate a cabeça, isso pode desencadear, dependendo da situação, algum tipo de quadro psicótico também. Só que, evidentemente, esse quadro psicótico pode vir a ser transitório ou pode vir a durar mais, dependendo da extensão da lesão que a pessoa sofra, não é? No seu sistema nervoso. De modo geral, o que vai levar ao desenvolvimento desse tipo de sintoma psicótico seria o uso de substâncias psicoativas, viu, minha cara? Muito obrigado pela sua pergunta. Deixe-me ver aqui os comentários no chat que chegaram. O pessoal está comentando sobre uma mente brilhante, né? Então, pessoal, temos em contraposição ao modelo unidimensional o chamado modelo multidimensional. Se o modelo unidimensional vai dizer que os sintomas positivos e negativos da esquizofrenia são causados exclusivamente por um tipo de fator, seja ele biológico, seja ele da dinâmica familiar, o modelo de estudo multidimensional ou holista, ele vai considerar que os sintomas positivos e negativos da esquizofrenia seriam resultado de uma interação entre fatores. Por isso que ele se chama multidimensional, múltiplas dimensões. Então, nesse caso, nós teríamos, de uma maneira integrada, o estresse resultante da crítica e da hostilidade e da intrusão familiar, que, por sua vez, estaria também associada a uma alteração no equilíbrio de um determinado neurotransmissor, que vocês vão aprender posteriormente lá na neurofisiologia, a chamada dopamina. A dopamina é um dos neurotransmissores cujo desequilíbrio tem sido frequentemente associado aos sintomas tanto positivos quanto negativos da esquizofrenia, né? Então, as alterações na dopamina seriam resultantes. Primeiro, a pessoa já nasce com a predisposição genética para isso. Ou seja, o sistema nervoso da pessoa já apresenta determinadas características que, se submetidos ao estresse, levam a uma alteração da dopamina. Só que, por sua vez, quem é que produz esse estresse? É o ambiente familiar no qual a pessoa se insere. Desse modo, vocês estão observando que as características dos sintomas positivos e negativos da esquizofrenia seriam produzidos por uma conjugação de fatores. Não é um fator único que leva à ocorrência de sintomas positivos e negativos. Seria uma reunião de fatores. Sendo que isso é um modelo que é considerado o mais adequado atualmente na psicologia. Hoje em dia, nós psicólogos consideramos que o comportamento ele é multideterminado. O que significa isso? Que o comportamento é o resultado da interação entre múltiplos fatores, múltiplas dimensões. No entanto, dependendo do comportamento, nós vamos ter um peso maior para a dimensão biológica, sendo que em outros tipos de comportamento, o peso maior recai sobre os aspectos familiares e, em outras situações, nós teremos os aspectos sociais e culturais sendo bastante importantes na modulação daquele determinado comportamento. Então, nesse sentido, pessoal, o que acontece? Não podemos afirmar, de modo geral, que os comportamentos são causados por um único fator. Sempre existe uma conjugação de fatores ou de dimensões, sendo que cada comportamento vai apresentar um predomínio de um determinado fator entrando em cena, não é? Então, aqui no caso do modelo multidimensional para a investigação da esquizofrenia, vocês podem se concentrar tanto no lado familiar, no lado sociocultural, no lado do estresse ou no lado neurobiológico. Evidentemente que vocês já começaram a entender
Por que que na psicologia, então, vocês têm disciplinas logo no primeiro período que tem uma característica mais o quê? Biológica. Por quê? Porque para entender o comportamento, para entender os processos mentais, para entender as emoções, é necessário que vocês compreendam que todos esses fenômenos ocorrem a partir da conjugação de múltiplos fatores. E que um desses fatores é o fator biológico. Certo, pessoal? Todo mundo compreendeu essa questão? Alguém tem alguma dúvida sobre o modelo multidimensional? Professor, Professor, boa Pois noite, não. professor. Boa noite, Boa professor. noite. Meu nome é Vanderlei, aqui está no nome da minha filha, da Marta, mas o aluno aqui sou eu, viu? Não é ela, não. Ela já concluiu a faculdade. Professor, o senhor já explicou uma vez, eu esqueci, o senhor falou dos sintomas positivos e negativos. No caso, hoje, o senhor está falando de sintomas positivos e negativos da esquizofrenia. O que seriam esses sintomas positivos e negativos? Na verdade, meu caro, na última aula, eu também estava me referindo aos sintomas positivos e negativos da esquizofrenia. Essa é uma terminologia clássica para fazer referência aos sintomas do portador da esquizofrenia. Quer dizer, os sintomas que o portador da esquizofrenia experimenta. O que é o sintoma positivo? Sintoma positivo é uma alteração em algum processo psicológico básico, sendo que antes da instalação do quadro, a pessoa não apresentava isso. Por exemplo, antes do, digamos, do estado prodrômico, não é? Que seria aquele estado que antecipa a instalação da sintomatologia da esquizofrenia, quando a pessoa vai apresentar os primeiros surtos psicóticos, a pessoa não tinha alucinação, a pessoa não tinha delírio, não é? A pessoa, ela não tinha nenhuma alteração, nem de senso-percepção, que é a alucinação, e nem alteração de juízo ou pensamento, que é o delírio. Então, nesse sentido, a palavra positivo, ela é utilizada na acepção de algo que foi acrescentado na dinâmica psíquica do paciente. Ou seja, antes a pessoa não tinha delírio, antes a pessoa não tinha alucinação. Agora ela tem. Por isso que chama positivo, é um acréscimo. E o sintoma negativo é uma degradação de um processo psicológico básico do paciente. Exemplo: antes o paciente não apresentava alteração na expressão do afeto. Agora o paciente apresenta o embotamento afetivo, ou seja, uma degradação da capacidade de experimentar, de experimentar e de expressar o afeto. Antes, o paciente não apresentava, antes o paciente tinha um pensamento organizado. Agora o paciente apresenta desorganização do pensamento e eventualmente da fala, da linguagem. Veja que é uma degradação de algo que já existia. Portanto, é um sintoma negativo. Então, Ok. positivo, algo que a pessoa não tinha; negativo, algo que a pessoa tinha, mas que foi degradado ou eventualmente prejudicado com a instalação do transtorno. Viu? Excelente pergunta, meu caro. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, pelo esclarecimento. Excelente. Sempre que tiver dúvidas, interrompa sempre. A aula é feita para vocês, viu? Podem ficar à vontade para interromper. Me parece que uma outra colega ia fazer uma pergunta. Por favor, minha cara, fique à vontade. fui eu. Por exemplo, se o modelo multidimensional é mais correto, digamos assim, por que tem o modelo unidimensional, então? Essa é uma questão bastante interessante, minha cara. As pessoas, algumas delas, pelo menos, tendem a se apegar a determinadas ideias. Então, da mesma maneira que existem pessoas que se apaixonam por outras pessoas, existem pessoas que se apaixonam por ideias, principalmente se um determinado pesquisador passou anos da vida dele se dedicando àquilo. Então, existe uma tendência de esse pesquisador se aferrar
perdão, se aferrar àquela determinada ideia que ele passou anos e anos e anos acalentando, estudando e trabalhando. Um exemplo disso é a chamada teoria dopaminérgica da esquizofrenia. A teoria dopaminérgica da esquizofrenia pressupõe que a esquizofrenia seria causada por alterações nas vias dopaminérgicas, seja nas vias mesolímbicas, seja nas vias mesocorticais. E essa foi uma teoria que, hoje em dia, os estudos progressivamente, né, os estudos empíricos foram progressivamente mostrando que não é só alterações de dopamina. A dopamina não é o único neurotransmissor envolvido. Nós também temos o glutamato envolvido, nós também temos a serotonina envolvida. Mas muitos autores ficam aferrados ao modelo da teoria dopaminérgica da esquizofrenia. Por outro lado, esse modelo da dinâmica familiar, por exemplo, que eu comentei, nós sabemos que não é só isso, que existem muitos outros fatores, mas ainda há pessoas que insistem em se concentrar em modelos reducionistas, porque não só se apegam a essas ideias, mas também porque são modelos mais simples de explicação. E tem questões ideológicas envolvidas, né? Essa é uma seara que, inclusive, eu não vou entrar com vocês vão estudar isso melhor na sociologia, não é? Mas tem questões ideológicas envolvidas também, não é? Dependendo da ideologia que o pesquisador possua, ou que o pesquisador acredite, ele vai dar mais ênfase a questões biológicas, ele vai dar mais ênfase a questões socioculturais, vai excluir todas as outras formas de pensamento, e por aí vai, né? Uma das questões que o século XXI tem mostrado, e isso é benéfico, né? Muitas pessoas estão particularmente chocadas, mas a nós, psicólogos, não nos surpreende de forma alguma, vamos dizer assim, o desvelamento da influência ideológica sobre o chamado discurso científico. O que o século XXI está mostrando? Que o cientista não é imparcial, como se propalava antigamente, como se defendia antigamente, né? Aquela ideia de que o cientista se apega unicamente aos fatos. Nós vimos que isso não é verdade. Muito pelo contrário, por serem seres humanos, os cientistas também são sujeitos a toda uma série de influências a que todos nós, seres humanos, somos sujeitos. Vaidade, inveja, raiva, preconceito, influências ideológicas. Todos vocês têm observado desde o ano passado essa verdadeira guerra ideológica que cerca algo que nunca foi alvo de discussão sequer política, que é uma doença. Pela primeira vez na história, vocês estão vendo uma discussão no âmbito político, outra discussão no âmbito até ideológico acerca de algo que deveria ser um problema exclusivamente médico. Mas vocês observam que mesmo os médicos estão divididos em, digamos, diferentes, vou até usar uma expressão, né? Diferentes correntes de pensamento acerca de algo que deveria ser interpretado com base meramente na observação. E não é assim que acontece. Porque, embora nós observemos as mesmas coisas, nós as interpretamos a partir de diferentes pontos de vista. Vocês aprenderam comigo que a percepção ela é fortemente influenciada pelas nossas atitudes. Mesmo a percepção sobre uma doença, mesmo a percepção sobre uma epidemia ou pandemia é afetada pelas atitudes de quem observa, não é? Então essa é uma explicação mais, digamos, sociológica, viu, minha cara Milena? E também uma explicação psicológica para o fato de ainda existirem modelos unidimensionais até os dias de hoje, sendo que existem evidências suficientes que indicam que o modelo multidimensional não só é mais interessante do ponto de vista da produção do conhecimento na psicologia, mas para a própria intervenção, né? Os modelos multidimensionais eles permitem uma compreensão bem mais acurada acerca
de como o nosso comportamento se estabelece, como ele é mantido, seja normal ou patológico. Tá, minha cara? Então, se eu fosse dar uma resposta concisa para você, o modelo correto é o multidimensional. Por quê? Porque o comportamento é multideterminado, seja ele patológico ou normal. Isso eu afirmo com base nas evidências. No entanto, como eu tinha comentado, né, muitas pessoas, por uma série de razões, ou seja, a explicação para ainda existir o modelo unidimensional é multidimensional, ou seja, baseado em vários fatores, psicológicos, sociológicos, ideológicos e por aí vai. Viu, minha cara? Muito obrigado pela sua pergunta interessantíssima. Por Então, nada, parece nem que entendi. chegou... Fez todo sentido. Excelente, minha cara. Que bom que ficou mais claro para você. Parece que chegou uma outra questão aqui no chat. Senhorita Adriana, né? Minha cara Adriana, basta você pensar da seguinte maneira. O modelo unidimensional, ele dá uma única explicação para a ocorrência do fenômeno psicológico, né? Ao passo que o modelo multidimensional, ele vai levar em consideração diferentes fatores. Então, vou dar um outro exemplo, para ficar mais fácil de você compreender. Vamos pensar um fenômeno psicológico, o amor, por exemplo. Eu vou explicar unidimensionalmente o amor. Eu vou dizer que o amor nada mais é do que uma alteração neuroquímica diretamente associada à estimulação de áreas cerebrais específicas. Ou seja, eu estou reduzindo, por isso que chama reducionista, eu estou reduzindo o fenômeno amor a uma única dimensão, por isso unidimensional. Eu estou explicando o amor com base na neuroquímica. O amor é puramente descarga de determinados neurotransmissores e hormônios. Uma explicação neurobiológica. Por outro lado, eu vou dar uma explicação multidimensional para o amor. Eu vou dizer que, ao longo da nossa história de vida, nós aprendemos que determinadas características, sejam elas físicas, sejam elas psicológicas, são mais atraentes. Portanto, à medida que nós vamos nos desenvolvendo e vamos conhecendo pessoas, eventualmente nós conhecemos alguém que apresenta características muito parecidas com essas características que nós aprendemos a valorizar ou aprendemos a considerar atraentes. No momento em que conhecemos essa pessoa, existe toda uma descarga de determinados neurotransmissores, de determinados hormônios que alteram o funcionamento do meu organismo e eu interpreto isso como sendo amor. Veja, eu utilizei duas dimensões. Eu usei uma dimensão de desenvolvimento humano e aprendizagem e eu associei essa dimensão, que é psicológica, né, de desenvolvimento humano e aprendizagem, com uma perspectiva ou uma dimensão biológica. Portanto, agora eu estou explicando o amor de uma maneira multidimensional. Ficou mais claro para você, minha cara? Excelente. Bom que agora ficou mais tranquilo, né? Eu vou apresentar mais alguns exemplos ao longo das aulas e isso vai esclarecer ainda mais essa distinção entre os dois modelos. Em que pese o fato de, a partir da próxima aula, por exemplo, eu vou focalizar mais na dimensão biológica. Então, a grande ironia dessa aula é que eu estou explicando para vocês sobre a importância do modelo multidimensional, mas é justamente para mostrar para vocês que quando eu estiver falando de aspectos biológicos, eu não estou sendo reducionista. E, ao mesmo tempo, eu vou mostrar para vocês exemplos de explicações reducionistas para determinados comportamentos que nós temos. Tá? Então, na psicologia, no curso de psicologia, vocês vão ver as diferentes dimensões. Só que cada matéria vai focar, é como se fosse um recorte. Então, nós levamos em consideração os aspectos biológicos, psicológicos, sociológicos, culturais.
No entanto, para fins didáticos, cada matéria foca em uma dessas dimensões e, como todo foco, ao focar em algo, tudo ao redor fica o quê, gente? Desfocado, dando inclusive a impressão de não existência. No entanto, vocês sempre têm que ter em mente que quando eu estou apresentando, né, os aspectos da genética do comportamento, em nenhum momento estou dizendo que o comportamento é 100% geneticamente determinado. Em que pese o fato de realmente existem certos comportamentos que são muito mais modulados por aspectos, né, genéticos do que outros. Tá? Então, é tudo uma questão de analisar caso a caso. Um tipo de comportamento específico e por aí vai, tá bom? Vamos na sequência, pessoal? Olha só. Então, a chamada abordagem... Minha cara, por favor, fique à vontade para comentar. Parece que alguém ia fazer um comentário e o áudio acabou ficando interrompido. Por favor, fique à vontade para comentar, minha cara, sem problema. Então, enquanto a colega, acredito eu, né, deve estar passando por algum problema técnico, assim que ela conseguir consertar, sem dúvida nenhuma, ela vai ter condições de fazer pergunta dela. Enquanto isso, eu vou seguindo com a nossa matéria. Então, qual o modelo mais, digamos, adequado atualmente? É a chamada abordagem multidimensional integrada, que leva em consideração 3 dimensões principais. Uma dimensão biológica, associada a uma dimensão psicológica, que, por sua vez, está relacionada a uma dimensão sociocultural. Essas 3 dimensões, de forma integrada, produzem os fenômenos psicológicos. Vamos ver as informações que chegaram no chat. Ok, sem problema, minha cara, fique à vontade. Vamos prosseguir, pessoal? Então, a abordagem multidimensional integrada apresenta essas características de levar em consideração tanto o biológico, quanto o psicológico, quanto o sociocultural. É aquilo que se chama de perspectiva biopsicossocial do ser humano. Agora, vocês já sabem o que significa essa perspectiva, não é? Perspectiva biopsicossocial significa que, para compreender o comportamento, nós levamos em consideração o aspecto biológico, o aspecto psicológico e o aspecto sociocultural para poder compreender esses fenômenos psicológicos, né? Então, na disciplina de genética e teoria evolucionista, evidentemente que eu vou focar na dimensão biológica. Nas disciplinas de teorias da aprendizagem, por exemplo, desenvolvimento cognitivo, processos cognitivos básicos e tal, vocês evidentemente terão um enfoque maior da dimensão psicológica. E já nas disciplinas de antropologia, psicologia social, sociologia, vocês vão ter uma ênfase maior nos aspectos socioculturais, tá bom? Vamos aqui na sequência. Exemplo: um determinado transtorno de humor, como o episódio depressivo maior. Para compreendermos o episódio depressivo maior, temos de levar em consideração 3 dimensões. Uma dimensão biológica, que está associada a uma determinada alteração neuroquímica em determinados neurotransmissores, que vocês vão aprender melhor lá na neurofisiologia e depois na psicopatologia. Há um determinado estilo cognitivo negativo, e essa é a dimensão psicológica, ou seja, a pessoa ela tem um pensamento catastrófico, ou seja, ela interpreta o mundo a partir de uma perspectiva dramática, como se a cada instante as coisas fossem se tornar irreparavelmente ruins, inexoravelmente trágicas. A pessoa tem uma percepção de si mesma bastante negativa. A pessoa considera que não tem os recursos, sejam eles físicos, sejam eles mentais, para poder superar
aquela situação desagradável na qual a pessoa eventualmente se encontre naquele momento. A pessoa vai ter as chamadas crenças irracionais, toda uma série de crenças que não tem nenhuma base na realidade e que interferem na maneira como essa pessoa interpreta o mundo. Depois vocês vão aprender isso também em outras disciplinas, com mais calma. Posso citar para vocês um dos principais exemplos de crença irracional, só como, digamos, uma antecipação do que vocês aprenderão posteriormente na psicopatologia, que é a crença de que nós precisamos ser amados por todas as pessoas. Falso. Você não tem que ser amado por todo mundo. Você tem que ser amado por quem interessa. Ah, mas eu tenho que ser valorizado por todas as pessoas. Não. Ah, eu tenho que ser bom em tudo que eu faço. Não. Quem disse que você tem que ser bom em tudo que você faz? Você tem que ser bom naquilo que interessa. Você tem que ser amado por quem importa. Você não necessariamente precisa agradar a todos para você poder ser feliz. Veja, toda uma série de crenças irracionais que levam a pessoa a um estilo cognitivo negativo. E se somarmos a isso determinadas expectativas sociais, determinadas pressões que a sociedade exerce sobre o indivíduo, determinados padrões culturais de comportamento, de beleza e por aí vai, que acabam interferindo na maneira como a pessoa se percebe e percebe a interação com os outros. Gente, tudo isso está funcionando de maneira integrada. Então, o que que causa a depressão? É só a alteração neuroquímica? Não. Mas a alteração neuroquímica está presente? Sim. Para compreender o que causa a depressão, eu tenho que levar em consideração aspectos biológicos, psicológicos e socioculturais. Evidentemente que na genética, o que eu vou ensinar para vocês? Quais seriam aqueles aspectos de predisposição biológica à depressão? Tem pessoas que têm mais predisposição à depressão do que outras? Tem. Tem gente que já nasceu com uma predisposição biológica à depressão. Ah, então é um destino. Ou seja, a pessoa nasceu com essa predisposição biológica, necessariamente ela vai desenvolver o quadro depressivo? Não. Eu vou ensinar isso para vocês, se eu não me engano, daqui a 2 aulas aproximadamente, o chamado modelo diátese-estresse. A diátese é a predisposição biológica, é a vulnerabilidade biológica. Ou seja, a pessoa nasceu com determinadas características de estrutura e ou funcionamento do seu sistema nervoso que tornam essa pessoa mais vulnerável, sob estresse, a desenvolver um quadro depressivo. Então, parem para pensar junto comigo. A pessoa nasceu com a predisposição para a depressão. Necessariamente ela vai se tornar depressiva? Não. Precisa que ocorra o estresse. É necessário que ocorra o estresse. Então aí vocês começam a entender por que tem pessoas que passam pelas mesmas situações estressantes, uma se torna depressiva e a outra não. Porque tem outros fatores envolvidos, além da situação, não é? Seria, por exemplo, a percepção. Tem gente, pessoal, aí vou sair do lado biológico e vou para o lado psicológico. Tem gente que interpreta uma situação difícil como uma oportunidade de melhoria, porque interpreta isso como sendo um desafio. Já tem outras pessoas que vão interpretar a situação difícil ou estressante como algo catastrófico. Lembra que eu falei para vocês? Que tem o pessoal que vai interpretar as situações do cotidiano como sendo dramáticas, como sendo intransponíveis, como sendo insuperáveis. Seria mais ou menos isso. É o estilo cognitivo negativo que a pessoa aprendeu ao longo da vida dela. E aí nós vamos ter expectativas sociais envolvidas nisso, né? A forma com a qual a nossa cultura considera que a pessoa tem que lidar com esses problemas. Aí vou citar um exemplo, né? Nossa cultura, atualmente, valoriza muito o vitimismo.
valoriza demais essa questão de as pessoas se considerarem, perdão, essa perspectiva segundo a qual as pessoas são vítimas da sociedade, vítimas de determinadas situações culturais e por aí vai, sendo Professor, que ao longo da história nem sempre foi assim. Houve um período histórico no qual a expectativa cultural era oposta, ou seja, as pessoas não eram vistas como vítimas, as pessoas eram vistas como arquitetas das suas próprias vidas. Ou seja, existia uma ênfase maior na responsabilidade individual. Gente, isso varia ao longo da história de uma determinada civilização. Essas questões culturais elas vão se transformando ao longo do tempo, tá bom? Isso tudo, essas dimensões, elas se integram no sentido, perdão, me embananei todo com as palavras aqui, ó. Vou reformular minha frase. Todas essas dimensões têm que ser levadas em consideração de forma integrada para que se compreenda o fenômeno psicológico. Me parece que alguém ia fazer um comentário, eu interrompi, fique à vontade, por favor, minha cara. eu ia falar sobre essa questão do vitimismo, disso ser estimulado na nossa cultura. Tanto é que para a gente quantificar e medir o sucesso de alguém, a gente olha de onde ela saiu, as coisas que ela sofreu para justificar quão grande ela é hoje, quão bem-sucedida ela é hoje. E esse é um padrão que a gente percebe em todos os setores. As pessoas, grandes nomes, conta-se a história desses grandes nomes, focando especificamente nas coisas que eles sofreram. Exatamente, minha cara. Sendo que, na verdade, em várias situações, o que importa é o resultado que a pessoa obteve e o desempenho que ela está tendo naquele determinado momento que está sendo observado. E uma coisa Não que eu é percebo porque... também, em Pois não, minha relação, cara, pode prosseguir. desculpa te interromper, em relação a isso, por exemplo, pessoas que vêm de famílias bem-sucedidas, financeiramente, emocionalmente bem-sucedidas, acaba que, tecnicamente, elas não podem dar certo na vida, porque elas já nasceram em berço de ouro, sendo que elas têm que se esforçar da mesma forma. E claro que é muito mais fácil para quem tem condições financeiras, não é esse ponto que eu estou querendo falar aqui, mas é como se a vitória delas fosse menor em relação a quem passou por problemas de estrutura mesmo, assim, problemas caóticos. Acho que a palavra é bem essa, assim. E aí, minha cara Débora, eu lanço, né, uma provocação, digamos assim. Será que uma pessoa que vem de uma família que já apresenta uma determinada tradição num determinado negócio, por exemplo, e que, portanto, essa pessoa já nasceu num contexto social e econômico mais adequado, será que essa pessoa efetivamente teve mais vantagens? Vamos pensar do ponto de vista psicológico, não é? Será que psicologicamente, porque eu já nasci numa família bem-sucedida, necessariamente eu levo vantagens? Muitas vezes não é assim que acontece. Muitas vezes, o fato de a pessoa ter nascido numa família que já tem um histórico, né, de sucesso é uma carga muito pesada que o indivíduo vai carregar, né? Já tem várias histórias relacionadas a isso. Eu até vou comentar com vocês brevemente, né, uma história que poucas pessoas, na verdade, comentam, mas que é muito interessante. O ex-presidente dos Estados Unidos, né, Donald Trump, ele é um dos indivíduos mais bem-sucedidos do ponto de vista empresarial. É uma pessoa que apresenta toda uma série de negócios espalhados pelo globo, né, pelo mundo. E o que poucas pessoas sabem é que o Trump, ele nasceu numa família que já era extremamente rica. O pai do Trump já era um empresário mega bem-sucedido. E que o Trump, na verdade, teve uma motivação psicológica. Tem alguns autores, alguns biógrafos, né, que vão comentar isso. A motivação psicológica dele teria sido no sentido de superar o pai. Então, ele não trabalhou nos negócios da família, ele empreendeu sozinho, digamos assim. Foi um desafio à figura paterna.
sendo que outras pessoas interpretariam isso como sendo, ou seja, já nascer numa família bem-sucedida, com uma figura proeminente, né? Seja um pai bem-sucedido, uma mãe bem-sucedida, e a pessoa encara isso como sendo um obstáculo intransponível. Observem, por exemplo, as declarações de várias pessoas que seguiram os caminhos dos pais, né? O quanto que elas se sentiram cobradas. Ah, mas eu sou filho da cantora fulana. Ah, eu sou filho do ator ciclano. Eu sou filho do empresário tal. Eu sou filha do político não sei quem. E que essas pessoas sofreram uma pressão tremenda, a tal ponto que muitas delas não conseguiram alcançar o mesmo padrão de excelência que os seus progenitores, não é? Então, essa questão ela tem que ser analisada sempre com bastante critério, justamente porque atualmente existe essa ênfase. Mas pode ser que daqui a alguns anos nós tenhamos uma ênfase oposta, ou até mesmo uma nova ênfase, não é? Tudo depende, como eu disse para vocês, do desenvolvimento do processo cultural. Tá? Muito obrigado pelo seu comentário, minha cara Débora. Eu estou observando que a senhorita Milena levantou a mão, minha cara, fica à vontade. Essa questão do vitimismo me lembra sobre muitas pessoas se acharem especiais. Meu irmão, ele costuma falar que a gente não é especial no sentido de ser único no mundo, né? Muita gente acha que é especial, que é o centro do universo, quando na verdade não é, né? E eu acho que isso se envolve no vitimismo, né? Excelente, minha cara Milena. Você vai aprender juntamente com seus colegas, no 5º período, uma teoria da personalidade que foi desenvolvida pelo psiquiatra austríaco Alfred Adler, chamada psicologia individual. Adler vai afirmar que as pessoas ao longo da vida, elas vão constantemente ter como mola propulsora para o seu desenvolvimento a tentativa de sair de um estado de se sentir menos para se chegar a um estado de se sentir mais. Ou seja, a criança pequena quer se tornar a criança maior. A criança maior quer se tornar o adolescente quer se tornar o adulto quer ser mais bem-sucedido do que outro adulto, mais rico, mais isso, mais aquilo. A luta do indivíduo, segundo Adler, é uma luta para superar o sentimento de inferioridade. E aí tem toda uma teoria envolvida, não vou entrar nesse detalhe, que não interessa para a gente agora. O que interessa é aquilo que você havia comentado, né? Que eu achei bem interessante, que você vai ver na teoria desse autor. O ser único no mundo. Adler vai dizer que uma das principais, talvez a principal falha que os pais podem cometer com o filho é mimá-lo em excesso. Por quê? Segundo Adler, se os pais negligenciam o cuidado com a criança, essa criança se sente inferiorizada. Ela vai ser uma criança que vai se tornar posteriormente uma pessoa com sentimentos de inferioridade, porque ela não foi amada pelos pais. Portanto, ela não se sente segura para enfrentar o mundo. Porque quando você se sente amado pelos seus pais, você tem, na visão de Adler, claro, né? Você teria condições psicológicas, uma reserva psicológica para enfrentar o mundo. Porque você é capaz de desafiar as outras pessoas, você é capaz de se posicionar, de apresentar suas ideias, de desafiar o mundo. Por quê? Porque o mais importante você já tem, que é o quê? O amor dos seus pais. Vocês entenderam o raciocínio do Adler? Você se lança contra o mundo porque você já tem o mais importante, você não tem nada a perder. Ah, as pessoas vão torcer o nariz para você. Que se danem as pessoas, os seus pais já te amam. Vocês entenderam o raciocínio dele? É mais ou menos esse. Então, se a criança é negligenciada, ela não cria essa reserva de amor que dá potência para ela superar esse sentimento de inferioridade. Mas, por outro lado, se os pais mimarem demais a criança, e esse mimar a criança é não dar o amor, né, daquela forma construtiva, mas fazer com que a criança considere que ela é exclusiva, única, essencial e suprema no universo. Que ela é a pessoa mais importante do mundo.
Os pais estão criando uma bomba relógio de frustração e decepção. Por quê? Em algum momento, o mundo vai mostrar para essa criança, mesmo que ela já seja adolescente, mesmo que ela já seja adulta, o mundo vai mostrar para essa criança que ela é só mais uma, que ela não é mais importante. Ela vai ser mais importante para aquelas pessoas que fazem sentido na vida dela. Mas ela não é a mais importante do mundo. E aí o Adler vai dizer, essas pessoas mimadas, elas vão desenvolver o complexo de superioridade. Vão ser aquelas pessoas que vão descobrir na escola que existe mais criança no mundo, vão descobrir que tem gente mais bonita que ela, tem gente mais inteligente que ela, tem gente mais forte que ela, tem gente mais rica do que ela. E para se proteger dessa frustração, elas criam uma couraça, que é a couraça da arrogância, que é a couraça do complexo de superioridade. Mas isso, minha cara Milena, você vai aprender no futuro, lá com Adler. Tá certo, minha cara? Me parece que uma outra pessoa ia fazer um comentário. Assim, Por favor, fique à vontade. professor, deixa eu só complementar. Eu tinha visto um pouquinho dessa história da criança mimada ou negligenciada um pouquinho com o neurocientista Pedro Calabres. E, de fato, é exatamente o que o professor disse, né? A pessoa mimada, ela é condenada a frustrações, porque se os pais mimam ela, ele vai acreditar que ele é especial, né? Então, quando ele, por exemplo, levar fora da primeira garota que ele gostar, o mundo dele vai desmoronar. E ele diz que, inclusive, esse pode ser um dos fatores que desenvolve a depressão na maioria dos jovens hoje, né? E, por outro lado, se a criança for negligenciada, ela pode ter medo de fazer as coisas, de falar alguma coisa, simplesmente medo de viver, né? Excelente, é justamente isso, né? Vou até citar o seu próprio exemplo que você comentou, né? Que o Pedro Calabres citou. Se você foi amado pelos seus pais de maneira produtiva e você tem aquela reserva de amor, digamos assim, você se interessou pela pessoa, foi até ela, se declarou e a pessoa não quis você, paciência. A vida é assim. É assim que essa criança vai interpretar, ela já adolescente, né? É assim que ela vai interpretar. Por que ela vai interpretar assim? Porque ela tem uma reserva de amor produtivo. As pessoas importantes para a vida dela já a amam. Aí mais para frente, minha cara, olha que bonito, né? Essa pessoa vai ter o amor dos amigos. Veja que a reserva de amor vai aumentando. Ela tem o amor dos amigos. Mais um pouquinho para frente, se ela tiver sorte, se ela souber como lidar, ela vai encontrar alguém para amar, romanticamente, afetivamente, sexualmente. E aí o que acontece? Aumenta ainda mais essa reserva de amor produtivo. E é a partir daí que essa pessoa se torna capaz de enfrentar as vicissitudes do mundo. Não de maneira arrogante ou de maneira subserviente, mas de uma maneira altiva, de uma maneira realista, não é? A pessoa sabe que ela não é a mais importante, mas ela sabe que ela é importante para aquelas pessoas que de fato importam, tá? Excelente seu comentário, viu, minha cara? Me permitiu antecipar algumas questões que vocês vão aprender em outras disciplinas, tá? Muito obrigado, excelente comentário. Vamos ver mais detalhes aqui que o pessoal está trazendo no chat. Questão de áudio, pessoal. Tá vendo um problema de áudio para todo mundo? Pra mim tá ok, tô ouvindo bem. Para mim Ok. tá Me um parece que pouquinho, algumas bem de pessoas vez em quando. relataram, né? É a rede, né? Varia, vai variando. A senhorita Adriana comenta, né? Pergunta, na verdade, uma não é um comentário. certa demora em transmitir. Isso com certeza é Tá uma vendo uma questão de certa demora de rede. transmitir, mas está dando para entender. Ótimo. Se em algum momento não houver compreensão, vocês me avisem, viu, pessoal? Que eu repito. Aqui em Goiânia já está formando chuva, daqui a pouco vai cair uma chuva forte de novo, né? Deve ser isso, com certeza, essa variação climática, né? A senhorita Adriana está perguntando, essa alteração neuroquímica é passada geneticamente? Uma parte dela sim, viu, minha cara? Uma parte dela sim, é por isso que vocês têm a disciplina de genética, justamente para compreender que tem certas vulnerabilidades biológicas que são passadas, como você escreveu, de pai para filho, ou de mãe para filho, né? No sentido mais amplo.
sim, de fato isso pode acontecer, tá? Nós vamos até ver quais são os transtornos que têm uma base genética mais forte e transtornos que têm uma base genética menos consistente, tá bom? Tem mais informações chegando aqui. Ah, é sobre a rede, né? Sobre a internet. Me parece que alguém ia fazer mais algum comentário. Não. Parece que eu vi uma outra pessoa querendo comentar e eu interrompi. Fique à vontade para perguntar. Bom, creio eu que deve ter sido uma impressão minha, não é? Vamos prosseguir com o nosso conteúdo de hoje. Então, olha aí o exemplo, pessoal, que eu estava falando para vocês, né? Vocês estão observando aí, nesse gráfico, o nível de concordância de determinados transtornos entre gêmeos monozigóticos e dizigóticos. Essas informações elas foram publicadas por Kandel e colaboradores em 2014. Essa expressão estranha que vocês estão vendo aí, né, et al, é uma expressão latina que vocês vão aprender a usar posteriormente na normatização de trabalhos científicos. Essa expressão latina et al é a abreviatura também do latim de et ali, que significa e outros. Tá? Então, é uma forma de dizer que esse trabalho foi publicado pelo Kandel e outros autores. No modelo da Associação Brasileira de Normas Técnicas, mais do que 3 autores. Não é? Kandel é um autor muito importante nas neurociências, é um psiquiatra norte-americano, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 2000. Eu, particularmente, tenho uma admiração muito grande pelo professor Eric Kandel, porque o prêmio Nobel que ele recebeu foi por demonstrar onde estão as nossas memórias. No discurso de recebimento do prêmio Nobel, né, o professor Kandel disse que a motivação para a realização do trabalho da vida dele, ele passou mais de 40 anos pesquisando isso, foi o interesse de compreender os aspectos da teoria psicanalítica de Freud dentro de uma perspectiva neurobiológica. Como a memória, ou seja, como o passado exerce controle sobre o presente. E como é que o passado exerce controle sobre o presente, meus caros? Através das nossas lembranças, através das nossas reminiscências, em última análise, através das nossas memórias. Então, o professor Kandel passou 40 anos da vida dele estudando memória. E o trabalho é fascinante. Posteriormente, eu vou mostrar alguns resultados do trabalho dele para vocês, tá? Mas esse gráfico eu extraí do livro dele, Princípios de Neurociências, escrito por ele e por outros colaboradores em 2014. Vamos entender a informação apresentada aí no gráfico. Gente, o que são gêmeos monozigóticos? Gêmeos monozigóticos são os chamados gêmeos verdadeiros. Gêmeos dizigóticos são os chamados gêmeos fraternos, ou seja, eles não são gêmeos de verdade. Eles são 2 irmãos que nasceram no mesmo dia, mas eles não são gêmeos de verdade. Tanto é assim, meus caros, que não existem gêmeos de verdade de sexos opostos. Só existem gêmeos monozigóticos do mesmo sexo. Por que isso acontece, né? Vamos entender isso melhor. Os gêmeos monozigóticos, também chamados de gêmeos idênticos ou verdadeiros, eles são o resultado Esses da são os fecundação. univitelinos? Sim, também chamados de univitelinos. Eles são o resultado da fecundação de apenas um óvulo. Então, um único óvulo é fecundado e por uma série de razões que a ciência ainda não consegue explicar muito bem, depois que acontece a fecundação, né? Depois que o espermatozoide consegue romper todas aquelas proteções, aquelas barreiras, etc, etc, e consegue fecundar o óvulo, começa a haver a divisão celular e, por alguma razão, formam-se mais do que um embrião, não é? Forma-se 2 ou mais embriões. Nesse caso,
a chamada divisão do zigoto, né, vai ocorrer de maneira muito precoce. Ainda naquele estágio que vocês lembram lá do segundo grau de vocês, né, do ensino médio de vocês, o chamado estágio de mórula, que é basicamente ali no terceiro dia após a fecundação. Eu não vou entrar nesses detalhes técnicos demais, que não interessa para nós. O que interessa para nós é o seguinte: gêmeos monozigóticos são praticamente idênticos do ponto de vista genético. Por que eu digo que eles são praticamente idênticos e não iguais? Porque mesmo os gêmeos monozigóticos não são 100% iguais geneticamente. A natureza sempre encontra uma forma de produzir a variabilidade genética. Então, mesmo gêmeos monozigóticos têm diferenças genéticas. Mas, entre nós, seres humanos, gêmeos monozigóticos são os seres humanos que mais se parecem do ponto de vista genético. Observem que eu não estou falando do ponto de vista de aparência, porque a aparência depende da interação com o ambiente. Eu estou falando do ponto de vista genético. E o estudo de gêmeos é muito utilizado na psicologia, basicamente porque nos ajuda a responder algumas questões importantes sobre em que medida, em que grau um determinado comportamento, seja ele normal ou patológico, tem uma forte influência biológica. Porque o que acontece, gente? Se eu tenho lá um par de gêmeos monozigóticos, um dos gêmeos apresenta um tipo de comportamento e o outro gêmeo também apresenta, existe uma forte possibilidade de que esse comportamento tenha uma base biológica forte. Como é que eu tiro a prova? Quando eu analiso os gêmeos dizigóticos. Porque gêmeos dizigóticos, como eu disse para vocês, não são gêmeos de verdade. Os gêmeos dizigóticos são o resultado, como o próprio nome indica, né, não da divisão de um mesmo zigoto. Gêmeos dizigóticos são formados a partir da fecundação de óvulos distintos. Nesse caso, a mulher liberou 2 ou mais óvulos. Portanto, esses óvulos foram fecundados por espermatozoides diferentes. Então, na verdade, a mulher está dando à luz, posteriormente, a irmãos com características absolutamente variadas, mas que nasceram praticamente ao mesmo tempo. Diferente dos gêmeos monozigóticos, que compartilham 99% do código genético, praticamente. Então, o que acontece? Como é que é o estudo para vocês entenderem a comparação aí no gráfico? Se eu observo que um gêmeo monozigótico é portador da esquizofrenia e o outro gêmeo, o irmão dele, também é portador da esquizofrenia, eu vou comparar se a mesma coisa acontece com os gêmeos dizigóticos que apresentam características genéticas variadas, distintas. Se aquela determinada concordância, né, ou seja, se um irmão tem, o outro também tem, nos monozigóticos for maior do que nos dizigóticos, isso significa que aquele transtorno ou aquele comportamento normal tem uma base biológica forte. Se, por outro lado, aquele comportamento, aquele transtorno, ele ocorre com mais frequência, né, entre gêmeos dizigóticos do que gêmeos monozigóticos, isso significa que aquele transtorno, isso significa que aquele comportamento não tem forte influência biológica. A influência maior é ambiental, social, de desenvolvimento, cultural e por aí vai, tá? Nós temos uma série de estudos muito interessantes desenvolvidos pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, que é o chamado Estudo de Minnesota com Gêmeos. Eu, inclusive, vou fazer muita referência ao Estudo de Minnesota com Gêmeos posteriormente. Porque como é que é esse estudo? Eles estão acompanhando há mais de 30 anos milhares de pares de gêmeos, monozigóticos e dizigóticos. E, particularmente no caso dos monozigóticos, eles estão acompanhando gêmeos monozigóticos, criados na mesma família. Gêmeos monozigóticos separados, um criado numa família, outro criado na outra. E aí tem as diferentes variações, pessoal. Gêmeos monozigóticos, um criado na costa leste americana, outro na costa oeste. Gêmeos monozigóticos, um criado por uma família
heterossexual, o outro criado por uma família homossexual. Por um casal homossexual, o outro casal heterossexual. Gêmeos monozigóticos, um criado por uma família americana e o irmão é criado por uma família mexicana. Tudo quanto é tipo de variação que vocês puderem imaginar, tem lá de gêmeos monozigóticos. E gêmeos dizigóticos também. O que eles já descobriram? Vou dar uma antecipação, né? Depois eu vou falar com mais detalhes. Eles descobriram, por exemplo, que parece que o gosto musical tem uma forte influência biológica. Então, eles estavam estudando pares de gêmeos monozigóticos criados em famílias diferentes. Esses gêmeos perderam os pais precocemente, ficaram órfãos e, por uma série de razões, foram adotados por famílias diferentes. E foram criados em locais diferentes e muitas vezes nem tinham contato uns com os outros. O que o levantamento do estudo de Minnesota com gêmeos descobriu nesse caso? Só para vocês terem uma ideia. Até um dado surpreendente. Tinha lá um gêmeo criado numa certa família que gostava muito de heavy metal. E ele gostava muito de Black Sabbath. Aí o irmão dele, que ele não conhecia, que ele não tinha contato, criado por uma outra família totalmente diferente daquela, também gostava de heavy metal. Só que no caso, esse irmão gostava de Metallica. Aí numa outra família, tinha a irmã que gostava de, por exemplo, um tipo de música pop específica, que era o synth pop, né? Que é o pop com sintetizador, coisa típica ali do final dos anos 80, início dos anos 90, né? Coisas como Alphaville, coisas como, por exemplo, Duran Duran, de Pitch Mode, enfim, coisas da minha época lá. E aí, o que acontece? Uma gêmea gostava, por exemplo, de Pitch Mode, e a outra gêmea, que ela não conhecia, não tinha nem ideia onde estava a irmã dela, criada por uma família totalmente diferente, gostava, por exemplo, de Duran Duran. Então, assim, parece que o gosto musical tem uma certa influência biológica importante. A felicidade também parece que tem um componente biológico forte. E depois eu vou explicar para vocês outros resultados do estudo de Minnesota com gêmeos, né? Mas deixe-me focar agora no gráfico. Observem o caso da esquizofrenia. Na esquizofrenia, vocês estão observando que a taxa de concordância, ou seja, um gêmeo tem esquizofrenia, o outro também tem, chega a cerca de 50%. Seria mais ou menos 0,5 aqui a taxa de concordância, ou seja, 50%. O que significa isso, gente? De cada 100 gêmeos monozigóticos, quando um apresenta esquizofrenia, em 50% das vezes, o irmão também vai apresentar esquizofrenia. Veja que a taxa de concordância para gêmeos dizigóticos é abaixo de 20%. O que significa isso, gente? Que a esquizofrenia tem um componente biológico forte, tá bom? Parece que estou chegando uma informação aqui no chat. Não é algo que eu tenha uma informação científica a respeito, viu, minha cara Mirra? Não conheço nenhum estudo científico sobre isso. Eu já escutei anedotas, né? Já escutei relatos de caso, mas eu não conheço nenhum estudo sistemático, realmente científico sobre essa questão, viu, minha cara? Então, eu não posso comentar. Por outro lado, observem o transtorno afetivo, pessoal. O que é transtorno afetivo, né? Como a depressão, por exemplo. Observem que a depressão apresenta mais de 60% de taxa de concordância, o que mostra que a depressão tem um componente genético bastante forte, tá? Agora, olha o transtorno de pânico, por exemplo. No pânico, vocês já estão vendo que a taxa de concordância já é bem menor. Então, a influência biológica é menor no pânico. Mas olha só aqui no caso do autismo e nos transtornos do espectro do autismo, né? Observem que, basicamente, no caso do autismo, praticamente não há concordância entre gêmeos dizigóticos.
o que mostra que o autismo é um transtorno com uma base biológica forte. E os transtornos do espectro do autismo, vocês estão vendo que se um gêmeo desenvolve o autismo, em 80% das vezes, o irmão gêmeo dele, gêmeo monozigótico, também vai desenvolver o autismo. O que mostra uma influência bastante forte de aspectos genéticos, né? A mesma coisa acontece com o transtorno de déficit de atenção. E aí, no caso do déficit de atenção, vocês estão vendo que tem uma forte influência ambiental também, né? Porque desses transtornos analisados pelo professor Kandel e pelos colaboradores dele em 2014, é o transtorno que apresenta maior probabilidade de concordância em gêmeos dizigóticos, o que mostra que o déficit de atenção tem uma forte influência ambiental também, tá? Vamos ver aqui a pergunta no chat. Cara, o espectro do autismo seriam aqueles transtornos que não se enquadram no diagnóstico, perdão, no diagnóstico de autismo propriamente dito, mas que são assemelhados, não é? Então, por isso que é chamado de transtornos de espectro do autismo, que seriam alterações, como, por exemplo, você dá um exemplo, né, para ficar mais fácil, síndrome de Asperger, por exemplo. É um transtorno que entra, né, no transtorno de espectro do autismo, mas não é autismo, né? E que aí nós teríamos uma ênfase maior em dificuldades de comunicação, aquelas dificuldades de interação social, mas esses sintomas não são, vamos dizer assim, considerados suficientemente graves para que aquela criança receba o diagnóstico de autismo, tá certo? Então, o transtorno de espectro autista é como se fosse, entre aspas, um autismo atenuado. E aí existem vários transtornos, cada um tem um predomínio de um sintoma específico. Tá bom, minha cara? Vamos ver aqui mais comentários no chat. O cara Lucas, isso vai ficar mais claro quando vocês forem estudar a psicopatologia, especificamente os chamados transtornos do desenvolvimento, né? Essa distinção é bastante complexa, vai requerer realmente bastante tempo e, infelizmente, eu não seria capaz de fazer uma síntese agora, no momento da nossa aula. Então, infelizmente, eu vou ficar devendo essa resposta para você, viu, meu caro? Por uma questão de limitação de tempo e pelo fato de ser uma temática que foge bastante ao nosso conteúdo, né? E por não ser uma explicação simples, eu levaria bastante tempo para fazer essa distinção, aí eu fugiria muito do nosso assunto, então eu peço desculpas por não poder responder essa questão neste momento. Mas não se preocupe que você vai ter uma resposta bem detalhada, em várias aulas, inclusive, posteriormente lá na psicopatologia, na parte específica dos transtornos de desenvolvimento, viu, meu caro? Eu sinto muito. Muito obrigado pela compreensão, tá? Vamos aqui na sequência, pessoal. Então, aqui nós temos os riscos de desenvolvimento da esquizofrenia ao longo da vida. Esses dados também foram compilados e publicados pelo professor Kandel e seus colaboradores em 2014. E aí vocês começam a perceber a influência genética, né? Então, por exemplo, aqui nós temos o percentual de genes compartilhados e aqui nós temos a relação com o paciente portador de esquizofrenia. Então, por exemplo, qual é a probabilidade de uma pessoa ter esquizofrenia e outra pessoa, aleatoriamente, na população, também ter esquizofrenia? 1%. Essa é a prevalência da esquizofrenia na população em geral. E o que é bem interessante é que essa prevalência parece ser transcultural. Vários estudos têm mostrado que essa prevalência de cerca de 1%, ela acaba se repetindo em várias culturas diferentes ao redor do mundo, né? Já quando nós temos primos em primeiro grau, então, por exemplo, um primo tem esquizofrenia, qual a probabilidade dos outros primos também desenvolver esquizofrenia? Apenas 2%. E qual é
o percentual de genes compartilhados entre você e os seus primos. Apenas 12,5% dos seus genes são compartilhados, né, com os seus primos. E aqui no caso de tio e tia, 2%. Sobrinho e sobrinha, 4%. Neto e neta, 5%. Meio-irmão e meia-irmã, 6%. Agora, olha o detalhe interessante. O pai de uma pessoa tem esquizofrenia. Qual é a probabilidade dessa pessoa também ter no futuro? 6%. A mãe tem esquizofrenia. Qual é a probabilidade de o filho dela ter esquizofrenia? 6%. Agora, olha que interessante. Se, por outro lado, o indivíduo, aqui, ó, irmão e irmã, né? Se a pessoa tem um irmão que apresenta esquizofrenia, a chance dela desenvolver esquizofrenia é de 9%. Tá? Agora, olha só que interessante. Se a pessoa, né, vamos imaginar aqui que a pessoa tem um filho, que tem seja portadora da esquizofrenia. Qual é a probabilidade de outro filho também vir a ter esquizofrenia? 13%. Tá certo? Aumenta para 13%. Agora, se os gêmeos são dizigóticos, 17%, que estatisticamente é quase nada, é a mesma coisa dos irmãos aqui, né? Filho e filha. Agora, quando é gêmeo monozigótico, pessoal, cerca de 50%, ou seja, 48%. Isso indica que a esquizofrenia é um transtorno que tem uma base genética realmente bastante robusta, né? E aqui, para falar sobre expressão gênica, eu vou levar um tempo bastante razoável. Então, por conta disso, como nós temos apenas 16 minutos, se tanto, né, para prosseguir com a nossa aula de hoje, eu prefiro encerrar por aqui e me deter nas dúvidas que eventualmente vocês tenham, e vou deixar para comentar sobre expressão gênica na nossa próxima aula, que aí é uma questão mais técnica, tem mais exemplos para comentar. Em apenas 16 minutos seria muito pouco para discutir isso. Então, eu gostaria de abrir agora espaço para os comentários ou eventuais perguntas que vocês têm. Professor, eu conheço um caso de irmãos gêmeos e ambos têm autismo. Eu não sei te falar se eles são monozigóticos ou não, mas é uma coisa que eu achei assim, interessante, né? Uma condição bem específica e acontecer nos dois casos. Como você observou, minha cara, no gráfico anterior, né? Estou tentando voltar, mas meu computador não está ajudando. Que, no caso tanto do autismo quanto do transtorno do espectro autista, né? Nós temos aí uma forte influência biológica. Então, portanto, existe essa correlação, né? Bastante intensa. Minha cara, por favor, você levantou a mão, fique à vontade para perguntar. Senhorita O. E na sequência, senhorita Eduarda, não é? A minha pergunta não é muito relacionada exatamente com o conteúdo. Eu queria perguntar sobre método de anotação no caderno para o senhor, sobre dicas que o senhor tem. Já que você também foi um aluno, já teve na minha posição e tal. Então, a Eduarda pode perguntar primeiro. Na verdade, antes da senhorita Eduarda perguntar, já vou responder a sua questão, minha cara, que é uma questão bastante interessante. Posteriormente, quando vocês forem estudar neurofisiologia e particularmente neuropsicologia, vocês vão aprender que quanto maior a utilização de diferentes canais sensoriais, maior é a retenção da informação. O que significa isso? Minha sugestão é de que vocês anotem as informações. Porque com o advento da tecnologia, o que muitas pessoas fazem? Muitas pessoas apenas assistem. Como a aula está gravada, aí a pessoa não anota nada, não tem mais caderno, a pessoa simplesmente assiste de novo. Meus caros, eu não recomendo isso. A literatura mostra, vários experimentos mostram que quando você interage com um conteúdo utilizando múltiplos canais sensoriais, e particularmente quando você anota a informação,
a probabilidade de retenção da informação é maior. Então, minha sugestão é que a anotação ela seja feita frequentemente, apesar do fato de as aulas estarem gravadas, né? Então, anotem tudo e, posteriormente, o que vocês vão fazer? Passem a limpo as anotações de vocês. Era o que eu fazia na minha graduação. Eu não usava caderno, né? Eu usava fichário. Isso nos anos 90 era uma grande inovação, né? E a ideia do fichário era bacana, porque eu levava as folhas de rascunho, digamos assim, né? Anotava tudo, tudo quanto é tipo de comentário, anotava. E aí depois eu ia passar a limpo. Meus caros, o processo de passar a limpo já é estudar. Porque aí você vai selecionar a informação, você vai analisar, opa, isso aqui que eu anotei não é importante, ou então isso aqui está repetitivo. Você começa a trabalhar a informação. Então, uma dica boa seria essa, usar rascunhos e depois passar limpo. Já tem gente que prefere anotar direto no caderno, vai passar limpo isso nunca, e depois revisa relendo, montando fichamento, etc. Na verdade, minha cara Lara, cada pessoa tem um estilo diferente. Tem pessoas que processam a informação, especificamente no caso da memória, né? Elas vão codificar a memória de uma maneira mais fonológica, ou seja, através do som. Essa pessoa se beneficia mais ouvindo. Já outras pessoas são mais visuais. Essas pessoas se beneficiam mais escrevendo e vendo, né, o que elas estão escrevendo. Então, é muito pessoal, viu, minha cara? Eu não saberia passar para você uma técnica que seja vantajosa para todo mundo. Pode ser que para você funcione, pode ser que, por exemplo, para mim já não dê muito certo. Então, infelizmente, eu não seria capaz de passar uma técnica vencedora, vamos dizer assim, em todos os casos, tá bom? Nossa, obrigada, professor. Por Valeu, nada, ajudou minha cara. muito. Vamos ver aqui. Senhorita Eduarda, né? Por favor, você ia fazer seu comentário, depois eu vou explicar para a Lívia sobre o espectro do autismo. Certo. É, no que a Mirra estava falando, eu geralmente aqui nas aulas eu ouço primeiro tudo e depois eu volto na sua aula gravada, vou lá e faço um resumo de tudo. E é bom que você vê as duas vezes a mesma coisa e você vai raciocinando melhor. Então pode ser que Exatamente. seja uma forma aí para ajudar também. É muito bom. Boa O que eu ia dica. perguntar é que essas questões, tipo, que o senhor está passando aí com dados, seria somente para a relação do esquizofrênico? Ou, tipo, vamos supor, um gêmeo monozigótico, ele tem tendência, tipo, à depressão mais do que os outros, como está aí no gráfico, no caso? Na verdade, minha cara, os dados eles são específicos, né? Então, por exemplo, Uhum. aqui esses dados são específicos para esquizofrenia. No gráfico anterior, os dados eles eram variados, né? Nós tínhamos para o transtorno de humor, para o autismo e tal. Então, para cada transtorno existe vamos dizer assim, uma descrição específica. Nesse caso, é a esquizofrenia, tá? Ah, entendi. Parece que houve um corte no seu áudio, minha cara. Parece um problema de rede, não é? Bom, então, enquanto o áudio, né, vai sendo recuperado, eu vou explicar novamente aqui para Lívia o que seriam os transtornos do espectro do autismo. Minha cara, os transtornos do espectro do autismo ou do espectro autista são aqueles transtornos que compartilham com o autismo praticamente os mesmos sintomas. No entanto, esses sintomas eles são significativamente menos graves do que no autismo. Então, em que pese o fato de a pessoa apresentar aquelas alterações básicas do autismo, a gravidade não é suficiente para que haja o diagnóstico de autismo. Então, por isso que esses transtornos eles se encontram no espectro do autismo. Vamos usar uma expressão didática,
seria uma forma branda, seriam formas brandas de autismo, digamos assim, tá? Como a síndrome de Asperger, por exemplo. Apresenta aqueles aspectos, né, de dificuldade de contato social, as limitações do ponto de vista cognitivo que eventualmente surgem no autismo, mas de uma maneira menos severa, de uma maneira menos incapacitante. Tá certo, minha cara? Isso seriam os transtornos do espectro do autismo, tá? Vamos ver aqui mais questões. Senhorita Laura, os gêmeos... Não, minha cara. Os gêmeos não têm mais tendência do que a população em geral de desenvolver transtornos mentais de comportamento. O que acontece é, se um irmão gêmeo monozigótico tem um determinado tipo de transtorno, como a esquizofrenia, por exemplo, como o autismo, etc., a chance do outro irmão também desenvolver é altíssima. No seu caso em particular, pelo que eu entendi, você tem um irmão gêmeo. Então, nesse caso, por definição, vocês não são irmãos gêmeos de verdade, porque vocês têm sexos diferentes. Vocês são gêmeos fraternos, ou seja, vocês não são gêmeos de verdade, vocês são irmãos que nasceram no mesmo dia. Então, vocês não têm o mesmo grau de risco, né, para determinados tipos de transtorno mental e de comportamento, de compartilhar esse risco como se vocês fossem gêmeos monozigóticos, viu, minha cara? Pode ficar tranquila que não existe essa relação, não, tá? Excelente sua pergunta. Professor, Pessoal, mais alguém tem um comentário, meu caro? Fique à vontade. Professor, em relação à esquizofrenia, ela realmente não tem cura, não tem tratamento no sentido assim da pessoa ficar recuperada, curada? E uma outra pergunta é sobre a questão de suicídio. Às vezes, uma pessoa que tem um problema de esquizofrenia, ela é mais propensa ao suicídio, ou porque às vezes a gente escuta falar, fulano suicidou porque tinha esquizofrenia. Isso procede ou não tem nada a ver? Bom, meu caro, vamos inicialmente à sua primeira questão. Não existe cura para a esquizofrenia. Existe tratamento sintomatológico. O que isso significa? Que o portador de esquizofrenia, dependendo da gravidade, dependendo do tipo da esquizofrenia, pode vir a ter uma redução significativa dos seus sintomas. E essa pessoa pode se reinserir na sociedade, pode realizar suas atividades diárias, pode interagir com outras pessoas de forma absolutamente tranquila. Não é? Então, assim, depende da gravidade do transtorno, do tipo do transtorno esquizofrênico, né? Mas não há cura definitiva para esse transtorno ainda. Existe controle, seja ele farmacológico, associado a aspectos psicossociais, né? Psicoterapia, terapia ocupacional e por aí vai. Mas cura, no sentido que nós, né, geralmente usamos a expressão, não tem. Segunda questão importante. Não é só em relação à esquizofrenia. É em relação a qualquer transtorno mental e de comportamento. A probabilidade de suicídio aumenta. Então, é verdade. As pessoas que apresentam transtornos mentais de comportamento têm um risco maior de suicídio, incluindo as pessoas portadoras de esquizofrenia. Tá certo? Você vai aprender melhor sobre isso lá na psicopatologia, quais seriam as razões para isso especificamente. Então, falando bem sinteticamente, a resposta é sim. De fato, existe uma probabilidade, tá? Obrigado, professor. Eu que agradeço, viu, minha cara? Bom, pessoal, estamos nos aproximando, né, ao final da aula, temos apenas 4 minutos. Eu vou aproveitar, então, para me despedir de vocês. Assim que o aplicativo, né, permitir que seja feito o download, isso eu só vou poder fazer depois que terminarem todas as minhas aulas de hoje. Eu tenho mais uma aula, e evidentemente que eu não vou fazer isso logo depois, né, que terminar a aula. Então, amanhã, possivelmente, eu já devo postar para vocês o link para vocês poderem reassistir a aula de hoje e eventualmente tirar as dúvidas de vocês. Eu já estou providenciando também a conversão dos slides em PDF para poder postar para vocês
lá na sala virtual, né, do Google Sala de Aula, para vocês poderem também já ir estudando e já ir lendo essa parte escrita. Tá bom, pessoal? Então eu aproveito para me despedir de vocês. Nos encontraremos novamente ao vivo nesta semana, na próxima quinta-feira. Então já avisem para os demais colegas, tá? Que nossa aula de introdução à psicologia desta semana vai ser ao vivo. Então, 19 horas, estaremos juntos novamente para prosseguir com a discussão dos temas lá da introdução, tá bom? Então, pessoal, felicidades a todos vocês. Bom início de semana para todos. Mantendo a energia alta, muita alegria. Não se abatam com as notícias. Aliás, parem de assistir notícias. Busquem autoconhecimento, né? Foquem nos estudos. Busquem as pessoas que vocês amam. É isso que importa. A vida continua, gente. Tá bom? Então, felicidades para todo mundo. A gente se encontra quinta-feira. Até mais, pessoal. E se eu conseguir encontrar o botão que desliga, né? Mas primeiro eu preciso... Cadê, gente? Onde eu tenho que encontrar o botão que desliga o processo de gravação, né? Enfim, acho que se eu conseguir... Ah, achei. Dinossauro tecnológico é assim mesmo, viu, meus caros? Então,